Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Rota Histórica das Linhas Torres, o Invadecast. Este podcast é dedicado a personalidades, arte, história, turismo, cultura, histórias e tantos outros temas da Rota Histórica das Linhas Torres. Eu sou Ana Raquel Machado, membro da Associação Rota Histórica das Linhas Torres, e hoje temos connosco Nuno Nobre. Nuno Nobre é consultor internacional de sistemas alimentares sustentáveis há mais de 25 anos para governos e instituições de turismo de vários países e marcas como a Michelin ou a National Geographic. É gestor de projetos na ONU e UE, professor de turismo gastronómico na Universidade de Lusófona e fundador do Instituto Mundial da Alimentação e do Festival Internacional Ouriço no Mar, na Ericeira, desde 2015. Obrigada, Nuno, por estar aqui também. Hoje connosco. Portugal é um país conhecido pela sua vasta e rica gastronomia. O que é o turismo gastronómico e qual é o perfil do turista gastronómico em Portugal? Bom, Portugal, efetivamente, é um destino privilegiado pela gastronomia também, para além de outros motivos para ser visitado. E, efetivamente, a gastronomia que dá identidade a qualquer destino mundial, em Portugal, realmente também se destaca bastante. Para além da nossa cultura alimentar e território e a riqueza da biodiversidade que nós temos, num país tão pequeno, conseguimos ter uma riqueza cultural gigante. O turismo gastronómico não é mais do que o canal ou a forma que o visitante, interno ou externo, tem para visitar e ter experiências turísticas, gastronómicas no nosso país. O perfil do turista gastronómico é muito amplo, não é? Portanto, existem turistas gastronómicos que querem vivenciar experiências imersivas, portanto, ser um padeiro, ser um pescador, estar com esses ofícios antigos, digamos, produtivos, da área produtiva, como também ir a restaurantes tradicionais ou modernos. Há outros perfis de turista que querem visitar nichos de turismo, a nível alimentar e gastronómico, do tradicional ao moderno, quando falei, mas, por exemplo, na Michelin há uma rota digamos, de turistas e viajantes gastronómicos só para visitar restaurantes classificados com Michelin ou outros reconhecimentos que existem. No nosso país temos essa também oferta, fruto de uma produtização não só dos institutos públicos, Turismo Portugal e outros, como também do setor privado, que garante a produtização de produtos e experiências turísticas, que faz de nós um país receptor de muitos turistas que vêm à procura da nossa gastronomia e de vivenciar a riqueza cultural alimentar que nós temos, seja ela em restaurantes, seja em mercados locais, seja em lojas, entre outros, entre rotas turísticas, como a Rota Histórica das Linhas de Torres e outras também, seja mais de base comunitária, como, por exemplo, as aldeias do Xisto, ou base de património, história, arquitetura, ou seja, há de tudo, não é? O nosso país realmente é muito rico nesse valor que entrega aos turistas que recebe. Nesse seguimento, pergunto-lhe também que atividades podem potenciar o turismo gastronómico. Bom, na minha experiência, tudo que tenha sempre um cariz, no fundo, de tratarmos a gastronomia como um recurso, a alimentação como um recurso, para além do entretenimento. Ou seja, para além de nós, quando eu falo entretenimento, é nós irmos a um restaurante, termos alguma dinâmica de decoração da sala, o serviço, que é muito importante, etc. Mas também nunca nos esquecermos que a gastronomia é também o encontro entre a cultura e o território com o turista. O que é que eu quero dizer com isto? As experiências cada vez mais têm essa componente imersiva, como é no turismo. As pessoas irem às vindimas, de irem fazer pão, como eu falei, de ir à pesca. E isso é realmente aquilo que nos diferencia em relação a outros destinos gastronómicos, que também, obviamente, têm a sua biodiversidade, a sua riqueza para, digamos, proporcionar experiências gastronómicas, mas nós, efetivamente, temos essa mais-valia e esse, digamos, trunfo que nós podemos potenciar, muito para além de ir ao restaurante, ter uma experiência gastronómica, de termos também experiências no território, na natureza, sejam elas quais forem, para, digamos, experienciar o que é gastronomicamente de valor no nosso território. A identidade cultural de um determinado território, destino ou região é também marcada pela sua gastronomia e vinhos, como o Nuno tem vindo a mencionar.
Afinal, os ingleses deliciaram-se com a nossa enogastronomia há 2 séculos atrás. Qual é o papel do enoturismo para enriquecer esta experiência sentado à mesa? Bom, é muito importante, porque lá está, nós trazemos todos os valores do produtivo e do setor transformador dos produtos, não é? Da uva para o vinho ou de alface para a salada, não é? Portanto, agregamos valor à matéria-prima que nós produzimos, digamos, no nosso território. E o enoturismo, efetivamente, é algo que traz valor à gastronomia e vice-versa. Portanto, não há forma de trabalhar a gastronomia sem vinhos e vinhos sem gastronomia. Porquê? Porque estão intimamente ligados, não só na parte produtiva, utilizam o mesmo solo que nós também temos que preservar, não é? Portanto, para produzir alface é o mesmo solo que se produz o vinho, mas obviamente digamos, é um complemento, é um valor agregado à experiência gastronómica, e o vinho é efetivamente um dos fatores que mais se destaca quando nós falamos na gastronomia. Lá está, sentados à mesa, muito importante, não só o ato de beber vinho, mas também saber a história que está por trás do vinho. Porquê? Porque quando nós identificamos ou catalogamos que o vinho é de Bucelas, nunca vamos esquecer, ou que a batata doce é de Algesur, nunca podemos esquecer e devemos ter sempre esta forma de trabalhar ou de nos expor, porque o vinho, ao ser conotado com o território de origem, também estamos a proporcionar a dinamização e a promoção desse território, por exemplo, de Bucelas, que é, obviamente, um atrativo de turismo gastronómico e de enoturismo. É muito importante nós colarmos aos produtos, ou à matéria-prima, a sua origem. E aí contarmos a história também à mesa do restaurante, quando não há oportunidade de uma experiência turística ir ao terreno. Nós aí também temos uma sala qualificada para contar a história da origem do produto, da cultura que está em torno, ou do lugar onde nós inserimos no restaurante, ou se o produto for o vinho da Madeira, também temos a capacidade de contarmos essa história, e este storytelling é muito importante para proporcionar as experiências de enoturismo, ligando sempre a enologia, o vinho com a gastronomia e vice-versa. Muito bem. Na rota histórica das linhas de Torres, costumamos dizer que metemos as mãos à obra com a prata da casa. De que forma os produtos endógenos podem então ser um elemento diferenciador para a experiência turística? Bom, são sempre um elemento diferenciador quando nós temos os produtos endógenos do próprio local onde nos inserimos. Não só pela sustentabilidade a esse nível dos produtos, nunca esquecendo, obviamente, da sazonalidade dos mesmos. Portanto, há cada vez mais atenção a isso, pelo trabalho de estratégia de sustentabilidade que nós fazemos ao nível, por exemplo, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, entre outras matrizes de sustentabilidade. Mas é importante quando nós vamos a um determinado lugar, seja ele remoto, uma aldeia, ou uma cidade, ou um país, nós temos contacto e experienciar esses produtos endógenos. Portanto, não faz muito sentido, às vezes, nós estarmos a proporcionar uma experiência gastronómica com produtos endógenos de um território quando nós estamos noutro território. Faz sentido, sim, por exemplo, se nós estamos em Bucelas, ter os produtos locais de Bucelas ou o mais possível, não é? Obviamente que é impossível, temos de ter sempre em Bucelas não há mar, mas o mar está perto e tem influência também, obviamente, a nível do ar e do clima. Por exemplo, nos vinhos, também faz sentido nós termos o mar em Bucelas, mas às vezes em sítios mais remotos e interiores é sempre importante nós termos uma preocupação do espírito do lugar, incluindo os produtos endógenos e incluindo os ofícios, os agentes e os costumes também em torno dessa experiência. E obviamente que os produtos endógenos são um fator diferenciador quando nós temos uma gamba do Algarve, em vez de termos um camarão de outro sítio qualquer, para além da pegada, obviamente, que isso implica quando nós importamos países de outros sítios, às vezes ali ao lado nós temos esses produtos. Na Rota está as linhas de Torres e a nível das experiências gastronómicas e restaurantes e outras experiências no turismo, isso nota-se bastante. Uma preocupação cada vez mais com os produtos endógenos do local. Por exemplo, nas aldeias de xisto, que é um projeto que eu também trabalhei, às vezes, quer dizer, se nós temos ali o serpão, que é o tomilho lá da zona, não vale a pena fazermos quilómetros para ir buscar manjericão a uma grande superfície, por exemplo, para compor um prato. Às vezes faz, mas outras vezes depende, obviamente, da experiência. Mas é muito importante nós termos esse contacto com o lugar
incluindo o conhecimento para conseguirmos utilizar e trazer os produtos endógenos à mesa, que não ou seja, que é só mantermos a nossa identidade e cultura alimentar local nas nossas experiências que também estão no local, seja lá o mercado, restaurante ou outro tipo de palco onde nós estamos à mesa. Há pouco o Nuno falava do storytelling. Qual é que é a sua opinião relativamente ao storytelling aplicado a esta questão da gastronomia e dos vinhos? Como é que os nossos agentes podem trabalhar o storytelling? Bom, para mim o storytelling é muito importante quando ele é factual. Okay? O nível da percepção é algo que eu não gosto muito daquelas questões do o meu vinho é o melhor do mundo ou a minha alface é a melhor do mundo. Cada uma tem as suas características. E o storytelling é importante quando baseado em conhecimento científico e também empírico, obviamente, sempre que se fez, obviamente, nas gerações e nos produtores, e obviamente, há histórias que nós temos que não têm uma base científica. Mas para algumas situações é muito importante. Porquê? Porque nós sustentamos a história com o conhecimento que vem de alguma origem, não é? Seja da ciência, seja do empírico, do que as pessoas sempre fizeram. Agora, esse storytelling, ao ser passado, tem outro requisito muito importante. Portanto, tem que haver qualificação dos agentes de turismo. Os próprios agentes de turismo dentro das empresas e instituições que trabalham no turismo têm que ter qualificação para, obviamente, receber um turista e contar uma história qualquer ligada à gastronomia, ao enoturismo, ao património, seja o que for, e nos restaurantes também, porque nós por vezes só temos uma oportunidade para ficar bem na fotografia e nós expormos o nosso país de uma forma correta e com valor para quem recebemos. E há um trabalho ainda grande a fazer de qualificação de recursos humanos, para além daquele problema que está a atravessar tudo e todos, que não há recursos humanos. E quando temos que reter, obviamente, e dar-lhes formação, valor e condições boas para eles trabalharem e ficarem connosco, mas obviamente temos que ter essa qualificação para o storytelling. Depois, obviamente, há o digital, no fundo, as tecnologias de informação que ajudam bastante. E hoje nós temos soluções interessantíssimas em menus, em rotas turísticas, onde o utilizador consegue, através de um smartphone ou através de outro tipo de formas criativas, multimédia, seja o que for, nos centros de interpretação, etc., de ter um contacto com a história e de, obviamente, assimilarem a história e os valores desse pormenor, território, produto, experiência turística, que os fazem enriquecer, obviamente, através da história, do storytelling e também do story doing, que é o quê? Que é quando, nós podemos saber que o padeiro usa aquela farinha, etc., não sei o que mais, mas se formos ao story doing, que é aquela parte imersiva, é nós irmos lá ver essa farinha, fazer o pão, comer o pão com um bom vinho, com uma boa azeitona lá do lugar, etc. Portanto, a história é importante, desde que ela seja comprovada cientificamente ou de outra forma, e que ela seja passada com qualificação. Muito para além do que nós contarmos a história mais do mesmo ou mainstream, irmos buscar aquelas pormenores e aquelas situações que fazem realmente aquele facto distinto, aquele destino único e aquela experiência memorável para o visitante que nos visita e que obviamente usufrui dessa experiência. Muito bem. A Rota Histórica das Linhas Torres promove uma mostra gastronómica à Mesa dos Generais. É uma mostra dedicada a receitas de época do século XIX. De que forma estas emendas de época podem acrescentar valor para uma experiência turística, gastronómica, enoturística, inovadora? Eu sou mais radical. Não só podem, como devem. Lá está. Aí é a diferenciação que nós conseguimos ter na experiência turística, especificamente da Rota Histórica das Linhas de Torres. Existe uma carta gastronómica, as receitas oitocentistas, que foi um trabalho gigante de investigação feito por vós e que é bastante elogiado a nível digamos, não só o turista, como também os agentes de turismo, diretos ou indiretos, como por exemplo a imprensa. Nós também trabalhamos a imprensa para a promoção do evento e partilhamos esse património, não é? Esse receituário. E é muito importante porquê? Porque nós há uma base científica e credível de conhecimento que nós proporcionamos às experiências turísticas e gastronómicas, restaurantes ou rotas turísticas, para eles trabalharem em cima dessa base. Portanto, quando nós temos este denominador comum, portanto, há um facto,
digamos, o conhecimento expresso, fático, que permite, obviamente, em cima desse conhecimento, nós produtizarmos e criarmos experiências turísticas, que até pode ser só apenas um rico e saboroso prato, onde nesse prato nós contamos e conseguimos passar a quem experiencia esse prato, ou quem come esse prato, por exemplo, quando é um prato feito com miudezas ou com partes menos nobres de alimentos, por exemplo, de animais ou de vegetais, em que nós conseguimos ver que, à época, nós tínhamos um comportamento e uma cultura alimentar de aproveitamento, sustentável também àquela data, porque os nossos antepassados também eram sustentáveis, muito alicerçado na base da nossa cozinha, que assenta na pobreza. Portanto, a pobreza é uma forma muito boa de sermos criativos, não é? Portanto, na pobreza nós temos que inventar, às vezes, com nada ou quase nada, nós criamos algo para nos alimentarmos. Porque a alimentação é isso mesmo, é para nos alimentarmos. A gastronomia também é para alimentar, mas é para nós termos uma experiência turística ligada à alimentação, não é? Portanto, é muito importante, e na Rota Histórica das Linhas de Torres existe essa base de conhecimento que é fundamental para qualquer restaurante existente. Manter e criar oferta gastronómica com base naquilo que este território passou ao longo de vários anos, não é? E períodos históricos, e seja o que for, como também a quem vem de novo, okay? Um restaurante abre hoje aqui neste território, já tem esse receituário. Até vamos mais longe em outros países com que trabalhamos. Esse receituário, esse conhecimento base, digamos, da história, da identidade e da cultura de um lugar, okay? Também às vezes é dado para as escolas, onde nas escolas locais desse município, por exemplo, de Sobral ou da Arruda, também haver ali, não se calhar uma disciplina dedicada, isso já ia ser muito radical, mas eu até gostava que isso acontecesse um dia, mas existir ali um momento qualquer, uma aula, uma semana temática dedicada a esse conhecimento do lugar, onde nós conseguimos transferir esse conhecimento para as gerações futuras nas escolas, ou para novos restaurantes ou novos agentes de turismo que entram no território e que querem desenvolver um negócio dentro deste turismo gastronómico, destas experiências que nós podemos alavancar com a gastronomia, sendo que essa base é fundamental. E aqui na Rota já existe isso. Obviamente é preciso trabalhar em contínuo, não é só quando há o festival ou o evento ou a semana gastronómica, mas há claramente, e desse trabalho que fizemos e que eu participei, há restaurantes que têm completamente isso como uma ferramenta de trabalho para eles desenvolverem o seu receituário, por exemplo. Em 2023, o Nuno Nobre foi o curador da Mostra Gastronómica à Mesa dos Generais. Tenho que lhe fazer a pergunta, qual é a sua perspectiva sobre o potencial desta mostra? O potencial é grande, como falei agora anteriormente. E também, como falei anteriormente, é para trabalhar todos os dias. Ou seja, não só pelos restaurantes, por outros agentes turísticos, como também pela própria, digamos, equipa da Rota. E isso, obviamente, faz-se com uma atenção e um cuidado sempre em estar próximo de quem produtiza com esse receituário, com quem está no dia-a-dia a trabalhar, normalmente são mais os restaurantes, dando-lhes, digamos, novas ferramentas, novos conteúdos, novos podcasts, novas participações em feiras internacionais, por exemplo, na BTL, ou na Fitur, em Madrid, ou seja, outra feira qualquer, na Europa ou no mundo, para que eles consigam ver que isso é importantíssimo para que a Rota e a Semana Gastronómica seja valorizada hoje e sempre, num trabalho diário, como é, por exemplo, lavar os legumes para fazer um prato todos os dias no restaurante. São várias as experiências que o território das Linhas de Torres oferece, desde gastronomia, lazer, desporto, história e turismo, entre tantas outras. Queremos, por isso, desafiar o Nuno a passar um dia connosco no território das Linhas de Torres. Contamos consigo? Sim, conta certamente. Que seja uma experiência não de entretenimento gastronómico, mas de cultura alimentar, de preferência direto no território, ou seja, num restaurante que tenha uma horta, ou num padeiro que faça o pão, digamos, aqui para a Rota, ou para os agentes gastronómicos da Rota, ou outro tipo de experiência gastronómica, preferencialmente gastronómica, que eu consiga vivenciar e que neste território ainda não tenha vivenciado, embora, obviamente, com a experiência de curadoria do evento, tenha tido
tive a oportunidade, obviamente, de ter conhecimento, participar em algumas experiências, mas estou certo que com a riqueza e o valor que este património tem, esta rota tem, vão-me surpreender certamente e eu posso ajudar a tentarmos encontrar a melhor experiência que eu possa passar e que até se possa produtizar para outros que vêm a seguir, incluindo turistas gastronómicos à rota e ao território. Muito obrigada, Nuno. Obrigado, eu. Quanto a nós, voltaremos em breve. Até lá, o convite é para que mude de destino, onde mudámos o de Napoleão.